a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de uma máscara para o exterior, não passa de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Forte, né? Forte. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a querem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõem a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam de loucos, acham que pelo menos devem fazer-se temidos dentro de casa. Hashtag fica a dica. Mestre amigo, Joana de Ângeles, mentora desta casa, amigos franciscanos que aqui trabalham, em auxílio de todos nós, a todos os trabalhadores do plano espiritual, agradecemos a oportunidade de, mais uma vez, nos encontrarmos reunidos em verdadeira família espiritual, ajudando-nos uns aos outros, nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, e também fazendo da oportunidade desse convívio um aprendizado para o nosso crescimento. Dá-nos, Senhor, a Tua inspiração, para que saiamos todos desta casa, família completa, pais e filhos, estimulados por novas ideias, para que as nossas vidas, para que os nossos comportamentos e a nossa rotina possam ser cada vez mais ajustadas com a Tua lei. Que sejamos instrumentos aqui dentro, mas também lá fora, daquilo que aprendemos com as Tuas palavras. Que os nossos lares estejam amparados em socorro espiritual, para que tudo aquilo que nos seja digno e em compatibilidade com as nossas necessidades possa ser concedido da melhor maneira possível. Que a Tua proteção se estenda sobre os nossos filhos e que eles estejam sempre socorridos diante dos momentos de dificuldade, no plano físico e no plano espiritual. Que sejamos nós espíritos mais ajustados para oferecer a educação de que também nós próprios precisamos. E que a presença de Joana de Ângeles encha de plenitude as nossas existências. Sê conosco, Senhor, e permita que o nosso lar seja a extensão dos Teus projetos para esta casa. Que assim seja. Então vamos trabalhar. Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo que tem gente aí que eu não conheço. Eu sou Nelson Tavares. Aliás, quero também cumprimentar o povo de casa. Eu fiquei muito tempo, um ano quase, preso aqui sem fazer coisas fora, né? Porque como trabalhava volumano, a gente fica, não dá tempo de fazer as coisas. Aí eu falei, Iraci, agora não tem jeito. Tem gente que já está assim, se não vier desta vez, eu nunca mais chamo, né? E aí eu passei um tempinho agora aí, indo aos lugares, né? Voltando à vida social, sabe?
visitando as casas espíritas e tal, levando um pouquinho das coisas do Seja também para fora. E eu não tinha ideia de como as pessoas assistem. Tem uma casa, por exemplo, em Bangu, que faz evangelização num horário muito estranho. Começa tipo 10h30, 11 horas, uma coisa assim. E pega até 12h30, um horário estranho, né? Mas, enfim, cada um com seu cada um. E eles assistem a gente antes de começarem lá. Eu achei tão bonitinho isso, não é? Achei muito bonitinho isso. Então, quero deixar um beijo para eles lá. Eu só cometi a gafe de esquecer o nome da casa, tá? Mas o povo de Bangu, um beijo para vocês. E é isso. Hoje o tema é perdas e ganhos. Perdas e ganhos. Eu vou falar provavelmente perdas e danos, que eu falo perdas e danos dando aula de direito civil o tempo inteiro. Então, em algum momento, eu vou falar perdas e danos. Vocês já sabem que é ganhos, tá? Bom, deixa eu dizer para vocês uma coisa. A gente... Calma aí, deixa eu me organizar na minha cola. Tá aqui. A gente, quando está muito perto de alguma coisa, muito, muito perto, a gente não enxerga bem essa coisa. Bota alguma coisa em cima que você não enxerga. Quando você também está muito, muito distante, você não enxerga bem essa coisa. Para a gente enxergar bem alguma coisa, a gente tem que tirar desta coisa uma certa distância. Uma distância que é indispensável para a gente ver o todo da coisa, e não apenas a coisa, mas situá-la no lugar onde ela se encontra. Sem esse distanciamento, a gente não enxerga com clareza o que aquela coisa é, o que aquela coisa representa. Faz sentido isso? Mas isso não é só do ponto de vista físico, palpável, da visão, daquilo que o olho apreende. É também assim com as nossas vidas. É assim também com as nossas vidas. Quando você está vivendo alguma coisa, aquilo nunca terá para você a dimensão exata do que aquele fato, do que aquele acontecimento representa na tua vida e na vida dos teus. Você não vai conseguir enxergar. Você pode imaginar, você pode examinar, você pode... um monte de coisa, mas você não tem dimensão exata. Não tem. A distância muito longa também, a gente acaba fazendo um processo mental de racionalização, de valoração, que a coisa perde um pouco também. Então, coisas que você viveu na infância, às vezes a gente superestima, às vezes a gente subestima, a gente não tem essa dimensão exata. A gente colhe os efeitos disso, mas a gente não tem integral compreensão do que aquele fenômeno representou na nossa vida. A gente vive mais os seus efeitos do que compreende esses efeitos. Esse distanciamento mediano que a gente precisa ter das coisas é indispensável para a gente efetivamente saber o que esses acontecimentos representam. O que a gente está dizendo é que, quando a gente fala em perder, ou a gente fala em ganhar na trajetória da vida, a gente não consegue, num momento de dor, que a gente enxerga aquilo como uma perda importante, a gente não compreende o que a gente está ganhando com aquela suposta perda, e a gente não compreende o que a gente está perdendo com o suposto ganho. A gente menciona muito o ganho que vem com a perda, mas a gente esquece da perda que vem com o ganho. Deixa eu ser mais claro. É muito fácil no momento de dor, o espírita que conhece a doutrina espírita dizer, não, isso vai ser importante por algum motivo que eu ainda não sei, você dimensiona. Mas quando a pessoa está bem, ela vive um bom momento, dificilmente ela, quando tem prazer de vivenciar aquelas experiências, ela pensa no que ela está perdendo ali. E aí uma amiga que está aqui hoje, eu acho que não tem problema de falar, porque ela é desencarnada, inteligente. Cadê a Isabela? Cadê ela? Está lá no canto. Isabela está cada vez mais para trás. Isabela, você sentava aqui, depois você foi para a linha ali do escurinho e tal. Agora você está quase no umbral, está escuro aí. Está escuro. Eu já falei que daí para trás o povo do umbral é trazido para assistir palestra aí, gente. Esse monte de cadeira, e eu desliguei o ar-condicionado hoje, que tem a desculpa do ar-condicionado, né? Mas hoje nem tem. Isabela, nas zonas umbralinas ali, olha, no escurinho, postou uma foto no Facebook. Pode falar, Isabela? Pode, né? Agora que eu já falei, né?
Mas a gente podia, assim, mudar de assunto, assim, pá, né? Uma coisa meio... Né? Até porque eu parti do pressuposto, se ela postou no Facebook, porque é público, né? Uma coisa assim, né, Isabela? Então, Isabela postou no Facebook uma foto. Quantos anos você tinha ali, Isabela? Uns 19 anos, 20, na flor da juventude, né? Ela postou uma foto assim do estágio, da carteira do estágio. E aí eu pensei exatamente nisso, né? A gente na juventude, os meninos nossos lá, então, eles só querem ganhar, ganhar, ganhar e tal. E a gente que já chega a uma certa idade sabe o quanto eles são bobos. Bobos eu quero dizer, quanta ingenuidade, quanto acho que sabem e não sabem. Mas a gente também já viveu essa fase. Hein, filha, desculpa, eu estou falando, tá? Você que está jovenzinha aí, pronto, falei. Tá? Quantos anos você tem, filha? Ela tem 17, gente. Sabe de nada, coitada. Ela não é. Mas tá toda empoderada, né? Coisa que a gente já não está mais tão empoderado assim, né? Então, tu também tem mais coisa que a gente já não tem mais, tá, filha? Relaxa também que vai vivendo, vai vendo. Quer falar com quem, Dê? Mas vem cá, sabe o rosto? Não sabe o nome, mas sabe o rosto. Então vai passando e olhando, amor. E agora todo mundo já sabe o que você está procurando. Vem devagar que o povo... Tá bom. Então, quanto eles acham que sabem, e quanto sofrem, e o quanto de energia é desperdiçada. Viver o auge da juventude é uma maravilha. Mas viver a juventude é muito difícil. Não é à toa que adolescente tem conflito, gente. Porque é muito difícil. Nada como encontrar de forma equilibrada a maturidade. Só que para alcançar a maturidade, para ganhar o melhor da maturidade, não tem muito jeito. A gente tem que perder em juventude, porque ela só vem com o tempo. Entende isso? Há coisas que a gente ganha, mas a gente perde. E há coisas que a gente perde para ganhar. E como a espírita tem que ter o olhar do mais além, a gente tem que olhar para esses ciclos como uma bobagem de rapidez. E o que vem com eles é que é mais importante. Eu estava ouvindo a história de um amigo falando de um outro amigo, que esse amigo dizia que ele tem um casal de amigos e que a gravidinha, não é amigo do amigo do amigo, deixa eu retomar, senão vai parecer muito amigo, né? Um amigo estava contando que um casal de amigos estavam grávidos, né? E aí a bolsa estourou de madrugada. As coisinhas já todas preparadas, como manda o ritual, tudo. Vocês não estavam com as coisas preparadas, é isso? Mais ou menos. Eu sei como é que é. Tem gente que é descansada, e aí ganha de um lado, mas perde do outro, né? E aí ele estava contando que estourou a bolsa de madrugada, estava tudo pronto. E aí ela pronta na sala, tipo, vamos, né? E esperando, e nada de ele vir. E ela vai ao quarto. E o que ele está fazendo? Não, ele estava arrumando a cama. Tem noção? Ele estava fazendo a cama, estendendo o lençol, arrumando. O que está acontecendo? Já quase ali, né? Aquela coisa de vai nascer agora, porque eu vou rodar minha baiana. O que tu está fazendo? É isso que eu ia falar. Bom, tem o nervosismo, né? Porque o homem não sabe o que faz. Só de pensar eu já fico até gelado, ó. E já está desligado. Só de me lembrar das 2 oportunidades de bolsa estourada, que nervoso, né? Parece que sou eu que vou fazer o parto. Então, tem a coisa do nervosismo. Mas sabe o que me chama a atenção? Talvez, quando a gente esteja diante de momentos muito importantes da nossa vida, o nascimento de filho é simbólico, né? É simbólico. E você que tem vários sabe disso, né, filho? Você quer, né? Você tem 5, né? Você já até perdeu a graça, né? Lá pelo 3º, 4º já tá no automático, né? Que tem gente... É mesmo? Foi uma coisa tipo, vai que está na hora? Isso, então tem isso, né? O povo, por mais que esteja acostumado...
Já estava experiente e não entrou em desespero. Pois é, já vem com a maturidade, Deus dá a coisa certa na hora certa, né? Isso aí. E aí, quando falou lá que o amigo estava arrumando a cama, fiquei eu bem pensando. Às vezes, coisas muito importantes estão acontecendo na nossa vida e a gente não dimensiona a importância que aquilo tem e fica desfocando a nossa energia para coisas que não são significativas. Que coisa impressionante, se você trouxer isso para a tua vida, quanta coisa importante aconteceu naquele momento e você estava naquela coisa de querer dar conta de um monte de troço, olhando assim, daqui a 2 meses isso não vai fazer diferença nenhuma. Isso pode ficar para depois. E a gente não aprende a fazer isso, senão com a maturidade. Não é só maturidade de idade, não. É maturidade, às vezes, de relacionamentos. Porque algumas pessoas conseguem isso mais cedo, sabe? Sei lá, há pessoas que conseguem ali com, sei lá, 5 anos, 6, já ter um amadurecimento nessa relação do casamento, em que as coisas se equilibram. Porque no começo é sempre fácil. Normalmente, né? Pelo menos, a maioria das vezes é fácil. E começa a complicar ali no momento em que o encantamento da novidade vai passando e as coisas vão se ajustando para que as pessoas efetivamente façam o trabalho do atrito para burilar, para deixar ali a coisa mais bonita, né? Mais lapidada. E aí é nesse momento em que as pessoas começam a buscar, deveriam buscar, a qualidade desses relacionamentos e mais um tanto para frente a coisa equilibra. Esse é o ideal, porque as dificuldades virão em qualquer relacionamento conjugal, sem dúvida nenhuma. É mais ou menos o que acontece também no caso dos filhos. Quando os filhos nascem, é uma maravilha, mas está todo mundo muito encantado, porque eles são lindos e pequenos e frágeis. E aí tudo se ajeita, é mais ou menos fácil. Mas chega um momento em que eles começam a crescer, e vem a rotina, e vem as dificuldades, bom, aí vocês já conhecem daí para frente, e ali os problemas vão acontecer. É um espírito que reencarna, traz valores, traz uma nova dinâmica, traz novos embates de relacionamento, e aí não tem jeito. Os conflitos vão vir, as dificuldades que às vezes são do passado aparecem, as afinidades vão acontecendo mais com um do que com o outro, e vai acontecer, não tem jeito. A pergunta é, quanto tempo a gente vai levar para ajustar isso na dinâmica familiar e dali para frente ter qualidade de vida? É isso que a gente precisa observar. Tá? Nesse sentido, a gente precisa pensar que há pessoas que são destrutivas, mesmo. Há pessoas que são destrutivas. Não são perversas, não são más, mas são espíritos destrutivos. A escala espírita, se vocês observarem, ela não é uma coisa assim muito clara, de você olhar e botar o dedinho e dizer, eu estou aqui, olha eu. Você pega aquela classificação, você não consegue saber muito onde você está ali. Você intui coisas, mas não dá para você saber. Porque nós não somos assim tão claros. Né? Essa divisão não é tão cartesiana de dizer eu sou isso, não sou aquilo. A gente vai mudando, é um tanto disso, um tanto daquilo, e é uma complexidade. Né? Somos seres integrais, como diria a Joana. E dentro dessa complexidade que busca a integralidade e a plenitude, é muito difícil saber o que nós somos, mas é muito fácil perceber que há pessoas que não são perversas, não são, mas são destrutivas. A Nise, no livro que a Iraci lançou, tem um capítulo que fala das pessoas dominadoras, que é lindo o capítulo. Assim, eu aprendi muito com o capítulo. Tá? Cada um, você sabe que bate o olho num negócio que as suas experiências ajudam. A gente sempre pensa no dominador ativo, tá? E ela trata de que existe dominador ativo e dominador passivo. Então, há, por exemplo, pessoas que dominam, que manipulam, que determinam os rumos de todos os membros da sua família sem impor, pelo vigor da exigência, o seu querer. Há muitas estratégias silenciosas e eficientes, muitas das vezes realizadas inconscientemente em virtude de uma personalidade dominadora, que fazem o rumo de uma família inteira mudar. E esta personalidade nem sempre, dominadora, nem sempre é do adulto. Ela pode ser também da própria criança.
Porque o dominador manifesta a sua capacidade de domínio, tão logo ele começa a falar. A gente precisa observar com cuidado, porque o dominador passivo é aquele que, inclusive por estar muito disponível, por estar muito dedicado, é alguém que faz aquela carinha de que, ai, mas eu faço sempre tanto por todos vocês e vocês não podem nem fazer isso por mim. Há menos bondade, muitas das vezes, em algumas condutas, e muito mais o desejo de dominar. E a gente precisa compreender que não existem pessoas boas ou ruins, porque todos nós estamos fadados à integralidade da perfeição relativa. Em algum momento, tá? Da tua trajetória. Quando a gente recebe um filho, quando a gente recebe um marido ou uma mulher nos relacionamentos, o que a gente precisa fazer é entender quais os pontos sensíveis que esse indivíduo apresenta e como nós, nas relações, podemos ajudá-lo a progredir. Porque também não pensa ou não idealiza uma solução para o problema. Espíritos dominadores provavelmente terminarão esta vida ainda dominadores, mas controlando esse ímpeto de domínio. Por exemplo, que eu estou pegando um exemplo, né? A gente tem que fazer recortes para conseguir dar conta no espaço que a gente tem. O grande avanço, às vezes, não é o de deixar de ser dominador, é o de aprender a controlar o ímpeto da dominação. Às vezes, o grande trabalho daquela encarnação, para alguns espíritos, não é deixar de ser ciumento, ele não vai deixar de ser ciumento, ele vai aprender a lidar com ciúme. De maneira que, na infância, ele projeta isso nos pais e ninguém pode chegar perto e tal, na adolescência ele continua reproduzindo e ele fica insuportável e tal, mas chega a maturidade e ele aprende a lidar com aquilo. Vem aquele desejo, aquela coisa e ele diz não, ele entende esse processo e ele consegue o quê? Lidar com as suas características. Não se iludam de que determinados problemas serão resolvidos, porque toda expectativa não alcançada gera frustração. E a gente não precisa se frustrar porque praticamos ou inventamos metas inatingíveis. Pelo contrário, a gente tem que aprender a traçar metas exequíveis, para que, em as atingindo, alcance o estado de felicidade possível, que é a felicidade real. Ficou difícil? Tá muito puxado, assim, filosófico demais, a gente aterriza. Fala, querida. O Rossandro. Eles colocam expectativas para que nós consigamos chegar lá muito altas. Aham. E com isso, a gente muitas vezes é muito cruel com a gente, porque a gente vai botar isso muito lá na frente, coisas que a gente sabe que não vai conseguir, e isso é de uma crueldade com a gente mesmo enorme. Foi um ponto da palestra dele extremamente profundo e que eu já revi umas 3 vezes para poder dar, porque a gente se cobra demais e a gente se humilha demais com essa cobrança. Não é que a gente não vá tentar melhorar, mas é que meta a gente vai botar para a gente, né? É verdade. E sabe, Isabela, eu trabalho com concurso lá os meninos querem fazer as provas mais difíceis, para juiz, para defensor, são provas muito difíceis. E assim, nem sempre quem é bom passa, tem tudo isso que vocês sabem que funciona desse jeito. E aí eu digo lá para eles, nas primeiras aulas, assim, a média do tempo de aprovação, daqueles que estão aprovados, é de 3, 5, 6 anos de estudo, depois que você termina a sua graduação, de muito estudo. Não são anos assim, que tal, né? Não, são 3, 5 anos de estudo. O curso que a gente tem lá, na Emerge, é de 3 anos. E aí, a maioria entra achando que vai terminar o curso aprovado. Eu digo, não faça isso com você. Porque se a média estatística é de alguém que vai levar quase o dobro, e você entra alimentando a chance, a esperança de que vai passar, você está gerando para si uma meta que vai ser de futuro, no futuro, de punição, de autopunição. Você vai se frustrar por não ter passado. Tal, quando você está absolutamente dentro da curva.
Então, trazendo isso aqui para a gente acha, às vezes, que a gente ouviu uma palestra e a gente teve um insight fabuloso, porque alguém disse alguma coisa que aquilo ajuda a nossa vida a melhorar. E a gente cria a infantil ilusão de que, em saindo dali, chegando a casa, você vai fazer alguma coisa que aquele problema vai se resolver. Quando não vai. Porque problema é uma coisa que depende do trato com o outro. Então, no mínimo, não depende só de você. A parte boa é que você está aprendendo a lidar com aquilo e você não vai ser infeliz porque tem o problema diante de si. Essa é a parte boa. Mas a solução do problema, no mínimo, depende do movimento do outro, que é algo que você não consegue dominar, assume, não depende de você. Então, a maturidade, de que a gente falava, que é algo que a gente ganha, porque perdeu em juventude, em tempo, em alguma coisa você perdeu, porque ninguém alcança a maturidade comprando no mercado. Isso que você ganha, você teve que perder alguma coisa. Perder sono, não é? Não sei se vocês lembram do primeiro filho, que chora. No começo é lindo chorando, como é que chora, né? Daqui a pouco tu não aguenta mais aquele choro, que tem criança que chora. Mas que chora vigorosamente. Tem ou não tem? Tem criança que não chora, berra. São os tenores, né? Gente, chega uma hora que tu não aguenta mais aquilo. Aí daqui a pouco a criatura dorme. Dorme como nunca dormiu. E ao invés de você agradecer a Deus, o que você faz? Você acorda, porque diz, gente, não é possível. Nunca dorme, dormiu, está acontecendo alguma coisa, tu vai lá e acorda. Será que está respirando? Não é possível, aí tu vai lá e acorda. Esse comportamento tem muito a ver com imaturidade, sabe? E isso é uma questão de dominação, porque a gente acha que a gente domina as coisas. Você acha que domina o teu filho estar em segurança, quando a rigor, a gente não tem como garantir, a gente tem que ter diligência. A gente não garante segurança para os nossos filhos, porque efetivamente a gente não garante segurança nem para a gente. A gente não tem nem como garantir que nós estamos em segurança onde quer que estejamos. É ou não é? Então, isso tem muito a ver com a imaturidade da dominação, de achar que nós somos senhores das nossas vidas e das vidas dos nossos filhos. E não é assim que funciona. Quando você faz o exercício de limpar os armários, que é um exemplo muito simples, você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Tirar do armário, entregar aquela coisa, isso é um exercício de perda. De perda. Mas cada coisa que sai do armário é um espaço vago que se abre para que novas coisas, e com as coisas vêm as experiências, para que novas coisas entrem na sua vida. Isso não é só com os objetos que a gente armazena, não. Isso é também com as pessoas e com os sentimentos. Eu ouvi uma história muito marcante de um palestrante americano que falava, numa palestra motivacional, ele falava que ele, durante muito tempo, desejava ir a Paris. E em Paris ter um momento especial com a sua mulher. Era uma família de classe média baixa, né, que não tinha assim, a facilidade de viajar com muita naturalidade, e assim, viagens especiais precisavam ser planejadas a longo prazo. E aí, ele disse que os filhos foram sendo criados e tal, e lá pela frente ele disse, acho que está na hora da gente fazer aquela viagem. Ele se preparou durante quase 2 anos para fazer essa viagem, no momento que seria muito importante, porque eram os 10 anos de casados. Então eles completariam 10 anos e fariam uma lua de mel, né, numa viagem a Paris. E ele saiu de uma cidade americana para Paris com a ideia de que compraria algum presente especial para sua mulher, como o coroamento de uma noite especial, de um jantar especial, de um lugar especial e coisas do gênero. Ele comprou uma lingerie caríssima para aquela mulher, né? Uma lingerie que ele julgou que era o que ela merecia, que era especial, enfim, era especial para ele. E ele entregou, e ela recebeu como um presente especial.
tão especial que ao invés de usar naquela noite, ela guardou. Conhece essa história do guardar as coisas para um momento especial? Não é? E aí, voltando, vida que segue, as coisas... Tarará, e um dia ele recebe um telefonema muito difícil. Ele recebe a notícia de que a sua mulher havia falecido num acidente de carro. Ele vai para o hospital para adotar as providências cabíveis e tal, e pedem a ele, olha, a gente precisa que você traga uma roupa para vesti-la. E ele vai para casa, pela primeira vez ele abre a gaveta dela, porque ela arruma a gaveta dele, mas ele não sabe o que existe. Se quiser esconder alguma coisa do marido, ponha na sua gaveta, porque ele não vai abrir. Não, guarda ali, que ali é lugar inabitável, assim, né? É a zona cinzenta, é o buraco negro. Guarda na sua gaveta, que ele não vai procurar ali, eu posso garantir. Aí ele foi abrir a gaveta dela, coisa que ele não fazia, nunca fez. E ele achou, sabe o quê? A caixa da lingerie ainda intacta, com o laço refeito por ela. E ele disse, eu acho que este é um momento especial para ela usar a sua lingerie, porque se não for agora, ela não vai usar nunca mais. Gente, a gente tinha um aparelho de jantar lá em casa, que era para os momentos especiais. Quando é o momento especial? Quando vem a família toda. Com aquele monte de criança, é uma tensão do vai quebrar, vai não sei o quê, aquela coisa do, meu Deus, essas crianças, né? Vão quebrar e tudo. Eu decidi uma coisa, final de semana é dia de usar o aparelho de jantar. Nem que seja para comer pizza no prato de porcelana. Porque, não, lá em casa a gente usa todo dia. Aí a mulher faz um bolo no final de semana, eu digo, pega o prato lá do negócio. Mas para um bolo, eu digo, por que não? Vamos comer juntos esse bolo, que é o momento mais especial, que a família está junta comendo o bolo. É ou não é? O que é especial para a gente? O que é especial? O que a gente perde, o que a gente ganha? Quando a gente corre o risco de quebrar uma louça, mas usa a melhor louça para se reunir com a tua família. O que a gente perde e o que a gente ganha? Já pararam para pensar nisso? Quantas vezes a gente sai para se divertir e se estressa já chegando porque não encontra vaga? É ou não é? É. Não vou nem falar em vaga no Seja, que aí já é, né? Porque ou a gente chega cedo, não é? Ou a gente vem pedindo aos flanelinhas do plano espiritual que arrume uma vaga para a gente, porque conseguir vaga aqui na frente é um desafio. É ou não é? Às vezes você tem que deixar lá na praia, lá no Olegário. É ou não é? E a gente já chega tão irritado que em chegando a gente não aproveita as coisas, porque a gente não está na sintonia adequada para. A gente tem muita dificuldade de conseguir saber na vida, no dia a dia, porque está pertinho, lembra? Do muito perto. A gente tem dificuldade de compreender o que a gente perde, o que a gente ganha quando a gente está vivendo aquela experiência, certo? Essa semana toda foi puxada de trabalho, né? De segunda-feira eu não consegui ver os miúdos, terça-feira eu os vejo, né? Mas eles não me veem, porque eu saio antes deles e volto depois deles. Então não consegui ver na segunda-feira, não consegui ver na terça, não consegui ver na quarta. Na quinta-feira eu estava com saudade, assim, sabe? Mas saudade. E aí eu os peguei na escola, chegamos para almoçar, e aí a história de sempre. O celular na hora do almoço. É um negócio, não sei te dizer, mas eu acho que é o que o obsessor diz assim, vamos começar pelo celular. Não é possível. O obsessor já diz, vamos para dar, né, o start, vamos começar pelo celular. É sempre, né? Mas eu sou convicto de que o acesso a essa tecnologia, ele precisa ser educado agora. Então não importa, se tem que estressar de novo, vamos estressar de novo, mas eu vou batalhar a ideia de que, quando a família está reunida, a gente precisa dedicar uns aos outros. A televisão pode até estar ligada, mas ver ali para poder comentar aqui. Fica todo mundo parado olhando, não é o esquema. Então, tá bom. Aí, o meu filho já não insistiu no celular. Eu falei, epa, hoje já tá bom, né? Não levou o celular para mim para tentar aquela forçada do vamos ver se meu pai hoje fala.
porque a minha mulher já, todo dia, então ele já não treina mais, mas eu não almoço sempre, ele ainda tenta a coisa do celular. Aí não falou do celular, eu falei, epa, tá bom o negócio, opa, vai ser um bom, vai, é saudade e tal. Ele diz, eu posso trocar o canal? Aí a minha filha já disse, hoje é meu dia, porque ontem foi o teu. Aí eu digo, pronto, já vi. Pronto, almoço em família, né? E aí, aquele negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que Catarina diz, eu não quero mais comer. Bom, não precisa contar mais, né? Vocês já conhecem como é que isso funciona, aquela coisa toda. E aí não importa mais se está no canal dele ou no canal dela, mas vai dar briga do mesmo jeito. E aí não vai ficar no de ninguém, porque quem vai assistir sou eu, né? Aquela coisa, aquela harmonia toda. Aí, porque lá em casa somos todos espíritas, né? E o espírita não sofre, aproveita para crescer. Tá ótimo. Aí eu parei para pensar e disse assim, se eu não tivesse em casa, eu não estaria vendo nada disso, não é? Não estaria vendo nada disso, estaria lá igual segunda, igual terça, igual quarta. Mas o que a gente está ganhando? Foi encarnado isso ou foi desencarnado? Teve alguma coisa, não teve? Acho que teve. Eu não sei o que a gente ganha, o que a gente perde, mas se os meus miúdos precisarem ter um modelo de solução de conflito, essa é a oportunidade. O que eu vou mostrar para eles? Alguém que diante de um conflito desarmoniza, desequilibra e tal, ou alguém que saiba lidar com isso tudo? E aí eu me obriguei, porque em nome deles a gente aprende, né? Eu me obriguei a pensar assim, como é que eu demonstro equilíbrio nesse momento? E eles estão brigando ali, eu estou pensando, né? O que é equilibrado? O que eu faço? O que eu quero com isso? E só de vir pensando, quando eu me dei conta, vocês não têm ideia, quando eu terminei de pensar, eu já tinha serenado. Sabe como você serena e olha e diz assim, que bobagem, eles são irmãos e brigar pelo canal de televisão é tão saudável, porque é aprender a negociar. Melhor que façam agora do que com um colega de trabalho quando as repercussões são piores. Eles estão aprendendo a lidar com o outro, isso é tão natural. Na verdade, o que eu tenho que fazer? Nada. Eu tenho que botar um em cada ponta para o pé de um chegar no outro. Só isso. Só isso. Eu não tenho que dar discurso, eu não tenho que nada disso. Eu tenho que deixar eles aprenderem a conviver. Porque se tiver o magistrado doméstico decidindo tudo o tempo inteiro, eles vão crescer precisando de mediadores para as suas relações, ao invés de eles próprios aprenderem a resolver os seus problemas. Então, quando rola uma ofensa, eu já digo, opa, ofensa não. Ofensa não pode. Né? E aquela coisa do... E eu digo, gente, como eu aprendi hoje com esse almoço, né? Os próximos eu já vou mais preparado para aquele negócio. Então, eu queria que a gente pensasse, só por falta de tempo, eu não vou conseguir pensar com vocês, porque acabou... Queria que vocês pensassem o que a gente perde e o que a gente ganha, em cada momento. E pensa nos bons também, porque quando a gente está vivendo um momento muito bom, a gente esquece de pensar no que a gente está perdendo. Porque eu posso estar numa viagem maravilhosa, mas eu estou perdendo em convivência com pessoas que eu gosto e que não estão ali. Eu posso estar perdendo a oportunidade de realizar trabalhos que são só meus e que estão em outro lugar. A gente não tem dimensão naquele momento do quando perde e quando ganha. E sabe o momento em que a espiritualidade, como estratégia de planejamento, faz isso, mesmo que a gente não queira? No momento da desencarnação. Porque, para quem não conhece, o Livro dos Espíritos ensina que, em desencarnando, uma das primeiras coisas que você vive é uma retrospectiva da sua vida. Aquela em que não está na proximidade da coisa acontecendo, porque você não é mais encarnado, e nem tão distante, porque não se trata de encarnações pretéritas. Você está no distanciamento adequado para ter contato com tudo aquilo e saber o que representa cada uma daquelas ações.
como que a te chamar para a tua responsabilidade. A partir de agora você começa uma nova jornada. Quem és tu? Quem és tu? Eis aqui. Retrospectiva na tua tela mental. E a gente começa uma nova trajetória. Que não é uma nova trajetória, é um desvio daquilo que a gente construiu, numa nova realidade um pouco mais feliz, porque sem as dificuldades que o corpo traz. Mas as dificuldades são de ordem moral, a depender da vida que a gente construiu. Quem quer plantar chuchu daqui a algum tempo, tem que hoje plantar chuchu. Não pode lançar semente de batata. Se é que batata pega com semente, sabe Deus. Como é que planta batata? Alguém sabe? É com a batata. Simples assim. Quem quer colher chuchu, não pode plantar batata. Certo? O que a gente perde e o que a gente ganha? Essa resposta não está na doutrina espírita. A doutrina espírita esclarece as relações de causa e efeito. Essa análise é tua. Um excelente sábado de reflexão. Quem quer fazer a prece? Rafa. Você faz tudo, Rafa. Você é o homem do microfone, você é o homem da luz e o homem da prece. Jesus, amado Mestre, obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado por estarmos aqui sobre a bênção da dona da casa, a Joana de Ângeles, aprendendo, que possamos nos inspirar para termos uma excelente semana, que possamos pôr em prática um pouquinho do aprendizado que tivemos aqui, mas principalmente repensarmos tudo aquilo que temos vivido e que estaremos vivendo para agirmos com mais calma, com mais sensatez. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Mandou bem, Rafa. Gente, excelente final de semana, tá?